do Senhor, igreja. Glória a Deus. Quem precisa da palavra do Senhor essa noite? Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos orar. Glorioso Deus, glorioso Pai, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Tu és Deus, Pai, na nossa vida. Oh, Deus Criador, Tu és, Pai. Nós glorificamos o Teu nome e, Pai, nós engrandecemos, Pai, tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, tudo é obra Tua, Pai. Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós aqui como igreja, Pai, nós entramos na Tua presença, nós estamos aqui na Tua casa, Pai, diante do Teu altar, buscando no Senhor, Pai, tudo que a gente precisa. A gente declara, Pai, que nós somos necessitados de Ti, meu Deus. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, derrama, meu Deus, sobre a nossa vida, todas as bênçãos, Pai, que o Senhor tem preparada. Pai, em nome de Jesus, toda a cura, toda a libertação, toda a salvação. Pai, em nome de Jesus Cristo, derrama o Teu Espírito Santo. Derrama, meu Pai, em nome de Jesus, cada vez mais a Tua presença, Pai. Pai, nós Te agradecemos por essa semana, Te agradecemos por esse dia que podemos estar aqui na Tua casa, Pai. Oh, meu Deus, poderosamente a gente pede que o Senhor fale conosco, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, usa o Teu servo para falar conosco, que a Tua palavra, Pai, ela venha de encontro, meu Deus, com o nosso momento, com o que cada um aqui busca diante do Senhor, para a glória do Teu poderoso nome. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, Pai, nós declaramos que o Senhor é o nosso Deus, Pai, e diante disso não há espaço para outra coisa, Pai. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós repreendemos tudo que não provém do Senhor, Pai. Todo espírito contrário que esteja oprimindo, que esteja, Pai, em nome de Jesus, gerando dúvida, que esteja em nome de Jesus, gerando qualquer incômodo, Pai, nós repreendemos no nome do Senhor Jesus, Pai. Nós declaramos o Senhor Jesus na nossa vida, nós declaramos em nome de Jesus, Pai, que só o Senhor é Deus na nossa vida, Pai. Pai, por favor, meu Deus, derrama o Teu favor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, diante de nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, receba o nosso louvor, nos ensina a Te louvar, Pai, como o Senhor gosta que a gente entregue o melhor louvor para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, receba, Pai, a nossa adoração, para a glória do Teu poderoso nome, Pai. Pai, fale conosco, meu Deus, não há momento mais importante do que ouvir a Tua voz, Pai. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui diante do nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e graças a Deus. Pra mim um lugar, glória.
sempre. Santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre. Santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre. Santo, santo, eu irei cantar. Saber que o meu nome está escrito lá, quando os portais da glória se abrirem, terão certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coro celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, terão certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coro celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, porque foi uma semana, meu Deus, muito diferente, meu Deus. Uma semana abençoada, uma semana com alegria no nosso coração, em função de todas essas coisas maravilhosas que nós vamos estar vivendo, meu Deus, nesse final de semana, que nos faz lembrar do dia que nós também batizamos, nos faz lembrar, Deus, da primeira ceia que nós participamos, nos faz lembrar dos nossos primeiros passos na fé, Senhor. E depois de tantos anos, nós estamos vivendo aqui com os irmãos essa mesma experiência na vida deles, e eles não sabem ainda, meu Deus, de tudo, mas nós sabemos que é o melhor momento da vida que eles estão tendo, Senhor. É o melhor passo que eles estão dando, Senhor. E nós sabemos que, ó Pai, a Tua promessa que sempre esteve sobre nós, agora também vai estar sobre eles, meu Deus. E nós te pedimos, ó Deus, para que esse mesmo Espírito possa tomar, meu Deus, as nossas vidas, nos levando a uma profunda intimidade contigo, e também a uma profunda comunhão com o Senhor, e também entre nós, Pai. Que haja entre nós, meu Deus, a alegria do céu. Que haja entre nós, meu Deus, o Espírito Santo do Senhor, meu Deus. Seja esse o grande motivo, meu Deus, dos nossos relacionamentos. Que seja esse o grande motivo, meu Deus, dos nossos envolvimentos, meu Pai. Toma, Senhor, todos os departamentos da Tua igreja. Toma, Senhor, todas as atividades da Tua igreja, derramando do céu uma porção dobrada do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Deus, para que, ó Pai, a Tua presença possa, meu Deus, estar conosco, de maneira, meu Deus, que enquanto nós vamos batizando com as águas, o Senhor vai batizando com fogo, vai batizando com o Teu Espírito Santo, meu Deus. Em nome de Jesus, enche, Pai, o coração de cada um, meu Deus, com a presença gloriosa do céu. Pois assim, nós oramos, nós te pedimos e nós já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Aquele que crê e recebe, diga comigo amém. Vamos aplaudir bem forte o Senhor Jesus e glorificar a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus.
Pegue sua Bíblia, já vai se preparando, nós já vamos ler aí o texto da palavra, pode abri-la no Evangelho de Mateus. Então, Mateus, capítulo de número 4, versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Então, vamos ler aí a palavra de Deus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. Aleluia. E só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Graças a Deus. Vamos nos assentar. Deixa a tua Bíblia aberta. Vamos meditar aí nessa palavra aí. Ela tem um sentido muito importante para nós aqui hoje. Graças a Deus. O texto começa dizendo assim: a seguir. Então quer dizer que esse texto do capítulo 4, ele não é uma passagem isolada, completa. Ele depende de alguma coisa que está atrás. Vai se falar de algum acontecimento que, para que ele seja completo, é necessário que se entenda o que aconteceu antes. Porque os acontecimentos anteriores estabeleceram alicerces para que a seguir pudesse então acontecer algumas coisas que iriam ser bastante importantes na vida do Senhor Jesus. E o que aconteceu antes? Se você olhar aí na sua Bíblia, o que aconteceu antes foi exatamente o batismo. O batismo do Senhor Jesus Cristo. Então você veja, eu quero explicar isso aqui para você. Jesus, ele era a promessa, o Cristo, o Messias, que Deus já havia, através dos profetas, falado acerca da vinda dele. Jesus, ele não tinha nenhum pecado para que ele tivesse que ser batizado, por exemplo, como nós. Porque você sabe que o batismo é importante, que aqueles que vão batizar, aqueles que talvez ainda não decidiram, é importante saber disso, que o batismo não é uma cerimônia. O batismo é um momento de Deus na nossa vida, em que nós percebemos que nós somos pecadores, e que nós precisamos resolver as coisas relacionadas ao nosso pecado, porque o pecado só vai nos trazer sofrimento. Todo o nosso sofrimento está ligado ao pecado. Todo tipo de enfermidade está ligado ao pecado. Vê se você consegue entender isso. Nem toda enfermidade e doença é resultado de pecado, mas
todo pecado gera enfermidade e doença. Pastor, não entendi, pastor. Vou te explicar. Tem certo tipo de enfermidade que é por causa da idade. A pessoa ela vai envelhecendo e ela vai, por exemplo, tendo a necessidade, os olhos vão escurecendo. Então, isso não é porque ela cometeu um pecado, isso é por causa do envelhecimento. É por causa do pecado original, mas não por causa de um pecado atual. A pessoa ela vai, né, passando por transformações. Então tudo isso vai gerando um monte de mudanças no físico, no corpo. Então nem tudo que acontece é por causa de um pecado atual. Mas todo pecado vai provocar uma doença, uma enfermidade, uma necessidade, a miséria, a fome. Tudo isso é resultado do pecado. Então a gente precisa resolver os nossos pecados. E a maneira que a Bíblia fala que nós podemos resolver o nosso pecado é confessando. Não tem outra maneira. É confessando. Quando a gente confessa os nossos pecados, então Deus, Ele promete, de acordo com o nosso arrependimento, o perdão dos nossos pecados. Então o batismo, ele é exatamente isso. O batismo é a solução para aquelas pessoas que entenderam que cometeram pecados e que querem resolver os seus pecados. Então a Bíblia fala que nós precisamos, então, conforme João Batista, que foi o profeta de Deus que começou a ensinar acerca do batismo, ele dizia: arrependei-vos e sejam batizados, porque está próximo o reino dos céus. E aí depois vem Jesus e comissiona, por exemplo, a igreja a fazer o ID. E no ID ele ensina o quê? Ide a todo mundo, pregai o evangelho. Por quê? Porque todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então você veja que a salvação, para que ela aconteça na vida de qualquer pessoa, né, é necessário que a pessoa seja batizada. É necessário que ela tenha reconhecido, né, os seus pecados e ela tenha pedido perdão a Deus pelos seus pecados. Então Jesus, ele não tinha pecado. E João Batista fala isso para ele. Quando Jesus vai até o Jordão, e é importante você ver que aí, ó, em Mateus capítulo 3, versículo do número 13, fala assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão. Então, olha, ele foi de um lugar para outro, né? Diz aí o texto sagrado, a fim de que João o batizasse. Então, olha o que é batismo, olha o que a Bíblia está falando sobre batismo, ó. A Bíblia não está dizendo assim que o pai e a mãe pega e leva para ser batizado. A Bíblia não está dizendo que a esposa pega e leva o marido para ser batizado. Não, a Bíblia está dizendo que a pessoa tem que tomar essa decisão. Então aqueles que foram batizados quando criança, que o papai, esse batismo não é bíblico. Até porque a criança não tem pecado. A criança acabou de nascer, ela não tem pecado para ser batizada. O batismo não é para criança, o batismo é para pecador arrependido. Então a Bíblia fala que Jesus, ele, não foi Maria que levou ele, não foi José que levou. Maria e José, diz o texto sagrado, por exemplo, lá em Lucas, levou Jesus depois do 8º dia para ser apresentado. Por isso que a igreja evangélica, ela não batiza a criança, ela apresenta a criança. E depois, quando a criança, ela sai do estado da inocência e ela passa para o estado da consciência, então ela passa a tomar suas decisões. E ela fala assim: puxa, eu sou um pecador, e eu sendo um pecador, eu preciso cumprir a palavra de Deus na minha vida, eu preciso ser batizado. Então, aí o batismo procede. Então a Bíblia fala que Jesus fez isso. Quando que Jesus fez isso? Com 30 anos. E por que 30 anos? Porque 30 anos é a maioridade judaica. Até os 30,
Jesus estava debaixo da autoridade do pai e Jesus estava debaixo da autoridade da mãe. É a maioridade judaica, 30 anos. Então, com 30 anos, ele podia tomar suas decisões. E foi exatamente com 30 anos que ele tomou. Essa foi a primeira decisão dele. Eu vou até João para ser batizado. Quando ele chega em João, João fala assim: mas eu não posso te batizar, o senhor não precisa ser batizado. Porque João sabia quem ele era. Era o profeta de Deus, que estava sendo o precursor de Jesus Cristo. Então, quando Jesus ele se aproxima, ele já anuncia, olha, ele fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele fala eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor. Mas Jesus, ele responde assim para João, entenda isso, Jesus responde assim: olha, é necessário que se cumpra toda a justiça. Então, por que nós passamos pelo batismo? Porque é necessário que se cumpra toda a justiça de Deus. O batizado em Cristo, ele é justificado por Deus. Agora, aquele que não é batizado, então ele não está justificado. Ele não está justificado dos seus pecados. Ele não está justificado de acordo com a nossa fé. Então a Bíblia fala que Jesus foi batizado não porque ele tinha pecado, diferente de nós, mas ele foi batizado para que se cumprisse toda a justiça de Deus. E a Bíblia fala que ele foi batizado de que maneira, né? Então fala aí, por exemplo, assim, ó, versículo 16. Eu vou correr aqui porque não é sobre isso exatamente que eu quero pregar. Eu quero pregar sobre o capítulo 4, mas eu preciso te explicar isso aqui. Versículo 16: batizado Jesus, diz o texto, saiu logo da água. Então veja bem, se a Bíblia está falando que ele foi batizado, e que logo que ele foi batizado, ele saiu da água, quer dizer que para ser batizado, o que ele precisou fazer? Entrar na água. Então, como que é o batismo bíblico? O batismo bíblico não é um pouquinho de água na cabeça derramado. O batismo bíblico não é uma aspersão, uma esborrifação de água na pessoa. Não é colocar a pessoa debaixo do chuveiro e falar: seja batizado. O batismo tem que ser por imersão. Essa palavra batismo, ela significa imersão. Então, como que Jesus foi batizado? Ele entrou na água, foi colocado na água, né? Então esse é o batismo bíblico. Se você, por exemplo, é batizado por imersão, aí a pessoa, por exemplo, vai perguntar assim: pastor, eu sou batizado por imersão, eu preciso batizar de novo? Não, de novo não, porque não tem dois batismos, batismo só tem um. De novo ninguém precisa batizar, mas quem é batizado por imersão, na verdade não é batizado, precisa batizar. Precisa batizar. Então não é de novo. Pastor, eu sou batizado por imersão, então eu preciso batizar? Precisa. Se você não é batizado por imersão, você precisa receber o batismo verdadeiro, que é o batismo conforme Cristo passou por ele. Se ele não fosse o batismo verdadeiro, então Cristo não teria passado por ele. Então a Bíblia fala que logo que ele foi batizado, ele saiu da água. E aí, veja bem, olha o que acontece com a pessoa batizada. A pessoa batizada, diz aí o texto no versículo 16, ó, logo que ele saiu da água, veio sobre ele o Espírito de Deus, descendo como pomba. Está vendo? Então, veja bem, a pessoa, ela aceita Jesus, ela passa pelo batismo. Quando ela aceita Jesus porque ela está ouvindo o Espírito Santo, mas ela não tem o Espírito Santo. Ela está ouvindo o Espírito Santo, porque a Bíblia fala que ninguém confessa Jesus se não for pelo Espírito de Deus. Então, quando uma pessoa ela confessa, ela aceita Cristo, é porque ela está ouvindo o Espírito Santo. Porém, quando ela batiza, depois dela ser batizada, ela recebe o Espírito Santo. Mas isso não significa que ela foi batizada com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo
é outra coisa. Então, ela ouve o Espírito Santo, ela recebe o Espírito Santo. Toda pessoa batizada recebe o Espírito Santo. E aí o que acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo, né? Aí fala assim o texto, ó: e eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então diz aí a palavra de Deus que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, então o céu se abre. Quer dizer que quando a pessoa ela não é batizada, ela não tem o Espírito Santo e o céu para ela está fechado. Aí as pessoas falam assim: mas todos nós somos filhos de Deus. Não, nós não nascemos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos no batismo, porque foi isso que Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Então o batismo é nascer de novo, nascer da água e do... Mas e quando nós nascemos, então o que nós somos? Nós somos criaturas de Deus. Criaturas de Deus. Por isso que a Bíblia fala que existe os filhos de Deus e existe os filhos do diabo. Você já não ouviu essa expressão? Tem os filhos do diabo e tem os filhos de Deus. Se todo mundo fosse filho de Deus, então não teria filho do diabo. Então você veja que para ser filho de Deus tem que nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E aí quando a pessoa é batizada, ela tem essa experiência, o céu vai se abrir para ela. E aí a voz do céu veio e fala assim, né? E aí ele reconhece, ó, depois do batismo: este é o meu filho. Vocês que vão batizar, o céu vai declarar isso depois do batismo. Agora sim, este é o meu filho. E Deus vai dizer assim: e eu tenho prazer nele, e eu tenho prazer nela. Olha que coisa maravilhosa. Então veja que é necessário que, sem o batismo nós estamos sozinhos. Nós sabemos que Deus existe, mas nós não temos Deus ao nosso lado. Nós temos, vou explicar para você. Nós temos uma parte da graça, porque existe a graça que é comum e existe a graça que é específica. A graça que é comum é para todos. Pode ser batizado, pode não ser batizado. Então tem a graça comum. Como que se explica a graça comum? Quando o sol se nasce, o sol nasce só para os batizados? Não, o sol nasce para todos, mas não é uma graça de Deus? É uma graça de Deus. Quando chove, chove só na casa daqueles que são batizados? Não, quando chove, chove para todo mundo. Isso é uma graça de Deus. Então tem coisa que acontece para todos, isso é uma graça comum. Mas tem coisa, aleluia, que é só para os que são batizados. O Espírito Santo é só para os que são batizados. A Bíblia fala que o mundo não o conhece, o mundo não o vê, o mundo não o ouve, o mundo não sabe nada dele, mas aqueles que são batizados são cheios dele. Aleluia. Graça específica. É coisa de filho. Isso é coisa de filho. Para quem que Deus revela os seus mistérios? Somente para os batizados. Com quem que Deus fala? Está escrito na Bíblia. Deus, por exemplo, fala assim para João: João, tudo que você ouvir, você escreve e manda lá para o anjo de cada igreja. E aí quando ele escreve, né? E aí ele, quando está terminando lá a carta para cada igreja, ele põe assim: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus fala com os batizados. Deus vai falar com você. Talvez você seja uma dessas pessoas que um dia tenha perguntado: mas como assim Deus fala? Agora você vai saber como é que Deus fala. Porque Ele vai falar, você vai ouvir, porque Ele é Pai e você agora vai ser filho. Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus por isso. Oh glória!
Agora presta atenção nessa coisa maravilhosa aqui, ó. Eu sei que todo mundo passa por luta, nós que somos batizados passamos também. Você vai entender por quê agora. Só que a diferença é que o batizado ele passa por luta de uma maneira diferente. E aquele que não é batizado passa por luta de maneira diferente. Veja que a Bíblia fala então, Jesus depois de ter sido batizado, a seguir do seu batismo, capítulo 4, versículo 1, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, diz aí a palavra, para ser tentado pelo diabo, diz a palavra. Então preste atenção. Uma coisa é a pessoa, por exemplo, que não é batizada, ela cai na armadilha do inimigo, ela é levada pelo próprio inimigo ao buraco, ao abismo, ao engano. Mas o batizado não. O batizado, o maligno não toca. Aleluia. Nós temos os nossos confrontos, nós temos os nossos problemas, temos, mas olha como que ele não é o inimigo que atropela a gente, não é o inimigo que leva a gente, não. A Bíblia está dizendo assim, ó, o Espírito Santo é que leva a gente. O Espírito Santo levou Jesus até o deserto para ele poder ser tentado. Mas por que ele fez isso? Porque Jesus estava preparado. Mas eu vou ter também esse confronto? Vai, pastor, mas eu vou ter, você vai estar preparado. Aquele que é batizado está preparado, agora não está sozinho, agora tem o Espírito Santo, e tem a presença do Pai, aleluia, e agora é filho, não é mais criatura. E por que, pastor, que o Espírito Santo foi levar Jesus? Porque nós precisamos vencer o inimigo. A Bíblia fala, importa que você o coloque debaixo dos teus pés. Antes ele estava no seu coração, antes ele estava na sua mente, antes ele estava pisando, você estava debaixo dele, agora você vai colocá-lo debaixo dos seus pés. Agora você vai estar preparado para poder vencer, porque você só foi batizado, você não virou um extraterrestre, você não virou anjo. Pode ver, todos que estão aqui na igreja batizados não tem asa, não voa, anda, ainda fala, ainda se alimenta, ainda dorme, ainda trabalha. Então veja bem, nós também, depois de sermos batizados, não foi assim uma mágica, não, nós continuamos assim, ó, quem é casado continua casado, não muda a esposa, não muda marido, não muda filho, não vai mudar o emprego, não é nada disso. Então veja bem, nós vamos ser batizados, mas nós vamos estar no meio dos nossos conflitos, daqueles conflitos que nós estávamos apanhando, que nós estávamos perdendo, que nós estávamos sofrendo, mas agora, depois de sermos batizados, nós vamos vencer. Agora a proposta, agora não é mais, antes a gente fugia, a gente não era batizado, então a gente fugia daquele problema, fugia daquela pessoa. Agora não, agora diga, eu sou batizado. Agora você vai para cima, porque o Espírito Santo vai te levar, e o Espírito Santo vai te ajudar. Agora nós não vamos mais fugir de nenhum conflito. O crente batizado, ele é destemido. Por quê? Porque ele conhece sua promessa. Agora é o Espírito Santo que vai pegar da nossa mão e vai dizer assim, vamos resolver aquele problema lá, vamos resolver aquela perturbação. Mas eu tenho medo. Não, você tinha medo, agora você vai vencer. Não, mas ele é mais forte. Não era mais forte, agora quem está com você é mais forte do que quem está no mundo. Agora mudou tudo. Então Jesus foi levado. Agora, eu quero que você entenda isso aqui. Mas Jesus não era Deus? Era. Mas eu quero que você entenda a Bíblia.
Tem um versículo na Bíblia que explica isso. Fala assim, ó, que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a... Então, o que a Bíblia está dizendo? Está dizendo assim, ele era Deus, mas para nos ensinar, ele deixou de lado a sua divindade e ele viveu como homem. Como homem, como eu, como você, porque era fácil ele vencer o inimigo como Deus. E aí nós íamos dizer assim, claro que ele venceu como Deus. Olha lá, o diabo apareceu para ele, olha lá, ele venceu o diabo fácil, porque ele é Deus. Mas você não vai ver ele vencendo o diabo como Deus. Você vai ver que ele venceu o diabo como homem. Isso quer dizer que se ele venceu, nós podemos vencer também. Aleluia. Só tem uma diferença, que ele venceu o diabo. Nós não lutamos contra o diabo, nós lutamos contra os demônios. Só existe 3 aparições na Bíblia do diabo. O diabo aparece lá no Éden, quando ele toma a serpente, para enganar Eva e depois Adão. O diabo aparece aqui na tentação de Cristo, e o diabo vai aparecer depois tomando Judas para entregar o Filho de Deus, só. O resto que você vê na Bíblia é tudo demônio. Por quê? Porque hoje, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, o diabo, preguei domingo aqui, o diabo está preso e não tem mais a chave de casa. Ele não pode mais sair para dar uma passeada na terra que nem ele fazia antes. Então nós lutamos abaixo do nível do diabo. Abaixo, às vezes nós usamos essa expressão, né? Mas nós lutamos contra os demônios. Então Jesus está nos ensinando, olha aqui, ó, você tem aí os seus problemas de ordem sentimental, você tem aí os seus problemas de ordem espiritual, você tem aí os seus problemas de ordem material. Então, pastor, eu já sou batizado. Então, você tem que ir para cima. Nós que somos batizados, nós não podemos viver com problema. Nós temos que resolver problema. Nós não temos que ficar administrando problema, nós temos que superar problema. Pastor, mas por que Deus permitiu que acontecesse isso na minha vida? Pois é, você tem a explicação aí agora. Pastor, mas eu estava tão bem, de repente veio essa pessoa. Pastor, eu estava lá naquele trabalho, estava tão bem, agora estou aqui nesse trabalho passando. Então, é para você vencer isso aí. Não é para você ficar administrando. Pastor, mas a minha vida caiu por terra, por que eu estou passando por isso? É para você vencer isso aí. Não é para você ficar administrando essa situação, não. E nem para você falar assim, pois é, acho que eu mereço. Não, você não merece o mal, você merece o bem. Mas Deus está permitindo isso para você vencer. Diga, vencer. Você tem que se acostumar com isso, vencer. Vencer. Então veja, pega a sua principal aí, a sua pior situação. E aí você se encaixa nesse texto aqui. A pior situação de Cristo era essa, ter que enfrentar o diabo. Ele tinha que enfrentar o diabo, ele tinha que enfrentar o mundo, e ele tinha que depois enfrentar a morte. Aqui está o primeiro das piores. Pega o pior que você tem aí, a pior situação. Puxa, isso aqui está acabando comigo, isso aqui me mata. Então, diga assim: o Espírito Santo está pegando nas minhas mãos e me levando para o deserto para eu vencer esse demônio. Não é para você ficar assistindo, não. Não é para você ficar aí dizendo assim: puxa, por que será? O que eu faço? Não. O Espírito Santo vai pegar na tua mão, vai te levar, e você vai, se acostuma com isso. Aleluia. Pastor, meu marido é um problema. Então o Espírito Santo vai te pegar na tua mão
para você poder vencer essa situação. Você nunca mais vai dizer que seu marido é problema. Você não casou para ter um marido problema? Ou casou? Ah, pastor, meu problema é minha esposa. Então, você nunca mais vai dizer isso. O Espírito Santo vai pegar na sua mão e você vai para o deserto resolver esse. Você vai morrer falando isso? Ah, pastor, essa minha vida é um problema. Então, o Espírito Santo vai pegar na sua mão e vai levar você para você resolver essa situação da sua vida. Amém, irmão? Então pode aplaudir aqueles que creem. Aleluia. Não se esqueça, Jesus vai tratar isso como homem, não como Deus. Então no versículo 2, logo de cara ele fala assim, ó, que para tratar essa situação, para ele poder vencer essa batalha no deserto contra o diabo, no versículo 2, ele entra em jejum de 40 noites. E ele vai para o jejum e para orar. Você acha que Deus precisaria fazer jejum? Você acha que Deus precisaria ficar orando? Não, ele podia ir lá como Deus e resolver. Mas ele não foi. E por que ele jejuou? Por quê? Porque é assim que os homens resolvem os problemas espirituais. Não é ficar chorando, se lamentando. É jejuando e orando. Ele sabia que a coisa não ia ser fácil. Como homem. Se for fácil, vai lá e resolve. Se for dinheiro, vai lá e paga. Se for uma palavra, vai lá e põe a palavra, vai lá e fala, escuta, me perdoa, escuta, eu me enganei, você me desculpa, resolve. Ah, não é palavra, não é dinheiro, a coisa é grave, então você precisa fazer o quê? Eu não ouvi. Fala para o irmão, fala jejum e oração, você sabe o que é isso? Pergunta, fala para o irmão, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Jejum e oração. Aí a Bíblia fala que Jesus, então, como homem, ele faz lá 40 dias de jejum e oração. Aí sim, no versículo 3, aparece lá o problema dele, diante dele. Versículo 3 do capítulo 4. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, olha aí, ó, se és filho de... O que foi que aconteceu no capítulo 3, depois dele ter sido batizado? O próprio Deus se manifestou e diz assim, ó, presta atenção, este aí é o meu filho amado, em quem me Aí vem o infeliz do diabo dizer assim, se tu és o filho de Deus, ele não ouviu? Ele sabia. Mas ele é ele é o pai da mentira. Então ele vai desafiar você, vai dizer assim, você não pode, mas você vai dizer para ele o quê? Eu posso. Ele vai dizer para você, você não sabe, mas você vai dizer o quê para ele? Ele vai dizer para você, você não tem, e você vai dizer o quê para ele? Você tem que aprender a lidar com ele. A gente encontra crente dizendo o que o diabo está dizendo. Você não pode dizer o que o diabo está dizendo. Você tem que dizer o que Deus fala a teu respeito. Pastor, mas eu posso? Está escrito. Ergue tua mão direita, diga comigo, tudo posso. Fica melhor, tudo posso naquele que me fortalece. Pode aplaudir o Senhor e glorificar. É Deus que está dizendo isso. Então ele vem com essa história. Ele vem para que é para destruir a autoconfiança, a fé. Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Qual que é o problema disso? Nenhum. O que custaria Jesus transformar aquelas pedras lá em pães? Nada.
Não custaria nada, para Jesus seria muito simples. E você vai ver aqui, por exemplo, olha, aqui tá uma tipologia precisa que acontece na vida de todos nós. 40 dias de jejum e oração Jesus teve, depois de ter sido batizado, para poder enfrentar os seus conflitos, o diabo, o mundo e a morte. Puxa lá para Israel, lembra? Leva lá para Israel. Israel estava no Egito. Para sair do Egito teve que passar pelo mar. Batismo. Depois tinha na frente um deserto de quantos anos? 40 anos. Para ser o quê? Provado. Para vencer. Veja como que é a história. Ah, pastor, pensei que eu ia ser batizado e que eu ia agora. Não, nós ainda não estamos no céu. No céu não há dor. No céu não há enfermidade. No céu não há lágrima. Mas nós estamos ainda mas agora não estamos mais como perdedores, estamos como vencedores. Então você vai ser confrontado, só que você tem que ganhar. E aí, veja bem, ele fala assim: transforma. E não havia problema nenhum para Jesus transformar aquilo ali. Mas acontece que, presta atenção no que eu vou te falar. Por mais que não haja problema, ainda que você não venha fazer nada de errado, você nunca, presta atenção nisso, você nunca pode obedecer os demônios, ainda que seja para uma boa ação. Se o demônio te sugestionar alguma coisa, não obedeça. Você é filho de, você obedece ainda que não tenha nada demais, você não obedece a ele. Você é filho da luz. Então Jesus não tinha nada demais. Lá atrás, por que ele fala isso? Porque lá atrás, com Israel, Deus fez cair o quê? O maná no deserto. O maná. Então ele está dizendo aí, olha, traz o maná de novo, transforma essas pedras aí em pão. E não teria nada demais. Isso aconteceu já no passado. Só que Jesus responde para ele. Jesus, porém, respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus não fez porque era problema fazer. Não, Jesus não fez porque ele não queria obedecer o inimigo. Então ele usou uma palavra que está escrito, vai lá em Deuteronômio capítulo 8, vai lá em Deuteronômio, lá no começo da Bíblia, Números, Deuteronômio, capítulo de número 8, Deuteronômio, capítulo número 8, versículo de número 3, diz assim a palavra de Deus: Ele te humilhou e te deixou ter fome, isso no deserto, falando para Israel, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o... Então quem foi que disse isso? Foi Deus. Foi Deus. Já ouviu aquela pessoa dizer assim, né? Às vezes ela coloca o trabalho como Deus. O trabalho é algo que nós temos por necessidade, mas ele não é Deus. Se nós ficarmos em casa por preguiça, nós vamos morrer de fome. Fala para quem está falando, se você ficar com preguiça em casa, você vai morrer de fome. Fala aí. Mas se porventura acontecer alguma coisa com você, se acontecer alguma tragédia nesse mundo e você fizer parte, não se preocupe, porque nem só de pão viverá o homem,
mas o homem vive de toda a palavra que procede da boca de... E se Deus disser de novo, cai pão do céu para o seu filho, para o homem, vai cair pão do céu de novo para o seu filho, para o homem. Você entendeu o que Jesus está dizendo aqui? Está escrito. Tome cuidado em você usar palavras positivas. Tem muito crente usando palavra positiva e aí não dá certo, aí dá errado, a pessoa fala assim, aí tá vendo, ó, me disseram que era para eu acreditar, mas aí eu tive fé, mas não deu certo. Por quê? Porque você teve fé em palavra positiva. Jesus não disse uma palavra positiva, Jesus não disse assim, ó, se Deus quiser. Isso é palavra positiva. Você, puxa, Deus te abençoe, não, vai dar certo, eu tenho certeza. Isso é palavra positiva. Jesus Jesus disse, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você tem que usar o que está escrito. Você tem que rebater o inimigo com a palavra, não do homem, não positiva, mas a palavra de Deus. Amém, irmão? Aí depois vai o diabo e fala assim, então Jesus ele vence o inimigo com a palavra. Aí no versículo 5 fala assim, então o diabo ele não desistiu. Ele levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Veja que ele usa a palavra também. E está escrito, no Salmo 91, está escrito isso aí, ó. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares. Está escrito lá no Salmo 91. Não está escrito que o Senhor vai te guardar? Não está escrito que o Senhor... Então, às vezes o inimigo vem para te ameaçar. Então a primeira tentação é para você aprender a não obedecer o inimigo. Então vem lá uma pessoa, por exemplo, precisando da sua ajuda. Está precisando da sua ajuda. E a ajuda que você vai dar para ele, vai servir para ele se consumir nas drogas. Você vai ajudar? Mas Deus fala para você fazer o bem ao pobre. Quem empresta ao pobre, empresta a... Quem dá ao pobre, empresta a... Mas você está sabendo que você vai estar investindo no mal na vida daquela pessoa. Então não é Deus falando, é o diabo falando para você. É o diabo falando para você. Então você não pode fazer o bem quando o diabo manda você fazer, porque o diabo, ele não sabe fazer o bem. Você tem que obedecer a Deus. A segunda tentação, ele fala assim, escuta, você não é o filho? Então, vou te pôr aqui, agora pula, porque está escrito que ele vai te guardar. Você não é crente? Você vai passar por esses desafios na vida. O que o diabo ele está levando? Ele está usando a palavra, mas ele está levando Jesus a fazer o que aqui? A usar a fé como espetáculo. Você não pode usar a fé como espetáculo. As coisas podem estar acontecendo ali. Tem gente que às vezes, né, tem lá um acidente de trânsito, lá a pessoa vai lá se envolver no acidente de trânsito. Às vezes vai lá no hospital, a pessoa está lá com soro, a pessoa chega lá e tira o soro do paciente. Não, eu vou orar e ele vai sarar. Isso é espetáculo. Você não pode dar espetáculo com a sua fé. Você não pode pegar um endemoniado lá no shopping, lá e parar o shopping e, não, eu vou expulsar esse demônio aqui, pessoal, olha aqui, ó, vou expulsar, presta atenção aqui, ó, em nome de Jesus, você vai fazer certinho, ó, em nome de... Não, isso é espetáculo. Você não pode fazer espetáculo. Pula. Se ele pulasse, Deus guardava ou não? Guardava, não teria problema. Está escrito na palavra. Mas ele iria estar causando um espetáculo. Você está lá no meio da orgia.
Você está lá no meio de uma festa de, qual que é aí, sei lá, uma festa de casamento, você está no meio de uma festa de aniversário, onde a bagunça está acontecendo, aí algum espiritualizado lá que quer colocar você numa cintura justa, fala assim, escuta, estou aqui com meu amigo fulano de tal, com a minha amiga fulano de tal, ele vai fazer uma oração aqui para nós, aqui no meio dessa bagunça aqui. Faço não, vou orar aqui não. Vou, não sou palhaço, não sou espetáculo. Entendeu? A sua família às vezes te desafia, entra no pecado, se envolve no pecado, no meio da tragédia, fala assim para você, agora faz uma oração, você não é crente? Faço não, se vira aí, você causou isso. Não vou fazer oração não vou fazer espetáculo. A igreja vai, por exemplo, fazer uma obra, né? E não, mas vamos divulgar, vamos colocar na televisão, vamos colocar. Não é espetáculo. A obra que nós fazemos não é espetáculo. Espetáculo faz a CNBB, espetáculo faz, né, aqueles programas lá de criança, infantil, aqueles fazem espetáculo. Nós não. Nós fazemos em silêncio. Amém? Porque nós não fazemos para os homens, nós fazemos para tudo que você fizer em espetáculo. Fala assim para o irmão, fala, por isso que você não pode ser metido. Fala aí, você não pode ser metido. Vai dar errado. Vai dar errado, porque tudo que você fizer por espetáculo não vai ter a mão de Deus, vai ter a mão do diabo. Não, agora eu vou chegar lá na frente de todo mundo e eu vou falar o que ela precisa ouvir. Vai, você pensa que é Deus que está falando para você fazer isso? Não, é o diabo que está falando para você fazer isso. Não, mas eu estou certa e olha a humilhação que eu passei. Não, agora eu vou falar na frente de todo mundo. Vai lá, você vai ver a confusão que vai dar, o processo que você vai receber. Aí você vai falar assim, puxa, mas eu estava certo. Mas você obedeceu ao diabo, você deu o espetáculo. Deixa meu marido chegar, ele vai ver isso. Dá espetáculo com seu marido para você ver o que acontece com o seu casamento. Dá espetáculo com a sua esposa para você ver o que acontece com o seu. Dá espetáculo na rua, lá no trânsito, mostra o dedo, xinga, dá espetáculo para você ver. Mas eu sou crente, lavado e remido no sangue, mas está obedecendo o diabo, está dando espetáculo. Mas olha o que Jesus faz, aleluia, diga glória a Deus. Jesus fala assim, ó, versículo 7, respondeu-lhe Jesus, também está, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele venceu o diabo com a palavra. Você vai vencer o demônio com a palavra. Aleluia. Não tentará. Ele está dizendo, isso aí é tentar a Deus. Só existe uma coisa na Bíblia que nos permite tentar a Deus. Vou ensinar você hoje. Você nunca tente a Deus, hein? Não, eu sou crente, eu vou fazer. Não, eu vou comer isso aí. Essa comida aqui que é? Ela está envenenada? Não, está escrito lá, ó. Está escrito lá que se eu comer alguma coisa mortífera, mal nenhum, come, você vê, você morre na hora, causando espetáculo. Não, essa comida aí é consagrada, e isso aí, ó, eu oro e como. Vai, ora e come uma comida consagrada para ver o que acontece com você. Não tente o Senhor. Fala para o irmão, fala, não tente o Senhor. Você vai ficar sozinho, fala aí. Você vai ficar sozinho. Ó, a própria palavra está dizendo, né, ó, tentar a Deus. Tentar é papel de quem? É ser diabo com Deus. Não, eu vou tentar. Então você vai ser diabo com Deus. Então o único lugar que fala que você pode tentar provar a Deus é em Malaquias 3:10, com relação aos dízimos e às ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me. Agora o resto, não faz isso não. Não prova o Senhor não, porque o Senhor é
Deus. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia. Diga assim: e o diabo perdeu. E aí ele vai para o fim, ele vai para o último round, ele vai para o versículo 8 e fala assim, ó: levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Presta atenção nisso aqui, ele mostrou o quê? Todos os reinos do mundo e a glória destes reinos. Presta atenção nisso. E ele disse para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me ador. Então ele está dizendo que todos os reinos desse mundo e a glória dos reinos desse mundo é de quem? É dele. É dele. Por isso está escrito: o mundo jaz no... Cuidado com o mundo. Cuidado com as coisas, não são as coisas más, é a glória. Cuidado com as coisas gloriosas do mundo. E olha o que ele fala assim: eu te dou, mas não de graça, eu troco. Te dou se você fizer o quê? Ó, aqui dava uma mensagem para a gente, mais uns 40 minutos para a gente meditar. Porque o que tem gente nesse mundo se prostrando diante do diabo por causa das coisas do mundo. O que tem de gente abrindo mão de suas bênçãos por causa de um prato de lentilha, como fez Esaú. Não é brincadeira. Então aqui é para você ver que você não pode enxergar em tudo uma oportunidade. Você precisa saber, isso é de Deus ou é do diabo? É Deus que está abrindo essa porta ou é o diabo que está falando para mim? Pega, pega, pega. Mas para eu pegar isso aí, eu vou ter que me prostrar diante dele. Você tem que entender isso. Os seus momentos de alegria, os seus momentos de lazer, você tem que entender que pode ser uma cilada e você pode estar se prostrando diante do diabo. Você pode estar colocando a sua vida adorando, batendo palma para as coisas do mundo, as coisas do demônio. Não, eu vou te levar lá porque você vai ver, é uma coisa que você vai colocar em risco a sua vida. Tem certas coisas que você coloca em risco a sua vida. E eu pergunto para você, presta atenção numa coisa simples dessa, onde você vai colocar em risco a sua vida. Isso é de Deus ou é do diabo? Precisa alguém te falar que é do diabo? Você não está vendo que você vai colocar em risco a sua vida? Você não está vendo que você vai estar se aproximando do seu último inimigo, que é a morte? Mas a pessoa é legal, é tão gostoso. Isso pode ser as drogas, isso pode ser um esporte radical, isso pode ser uma velocidade no seu carro, isso pode ser um medicamento, isso pode ser um tratamento, isso pode ser uma vaidade. Você não está vendo que você está colocando a sua vida perto da morte? E você falando assim, não, é Deus me dando uma oportunidade. Que oportunidade? Se você se prostrar, se você me adorar, eu dou a glória, eu deixo você sentir, eu deixo você viajar, eu deixo você se alegrar. Não se prostra não. Pode ser o moço mais bonito, se não for de Deus, nem namora. Pode ser a moça mais linda, se não for de Deus, nem se aproxima. Pode ser o salário mais alto, se for para você não vir mais na igreja, diga não. Você precisa aprender a dizer não. Fala assim, não. Fala de novo, não. Vira para o teu irmão, fala assim, não. Não. Você precisa aprender a dizer não. Aprender a não se dobrar. E aí Jesus disse o que para ele? Então Jesus lhe ordenou:
retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás. Tudo que tiver nesse mundo que o preço seja se dobrar, diga assim: para trás de mim, Satanás. Não se dobre. Não se dobre. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 11: com isto o deixou o diabo. Diga assim: Jesus venceu. E como homem, levanta a sua mão direita e fala assim: eu vou vencer também. Aleluia. Jesus venceu. E aí a Bíblia fala assim: com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então você precisa ir para a sua frente de batalha, você não pode fugir dela. Você que é batizado, você que vai batizar, você não vai batizar para você se esconder, você vai batizar para você enfrentar os seus medos, para você enfrentar os seus desafios, porque a partir de agora você é batizado. Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia! Fica de pé, fica de pé. E aí a Bíblia fala assim, que a luta foi grande, mas depois disso vieram os anjos do Senhor e o serviram. Fala assim: quanto maior a luta, maior a vitória. Quanto maior a luta, maior a bênção. É verdade. Não tenha medo da luta. Sabe, é uma batalha que é como lá no Velho Testamento, que eles iam, Israel ia e falava assim: ô profeta, consulta Deus aí, a gente tem um inimigo aí. Ó, era um exército de multidão, eram que nem assim formigas espalhadas pelos montes. Israel era um exército compacto. E aí eles iam lá e perguntavam assim: o profeta, fala para Deus aí, a gente vai ou não vai? O profeta falava com Deus e vinha o profeta e falava assim: Deus mandou ir, porque Ele vai dar o inimigo nas tuas mãos. Aquele grupinho e aquele exército que nem formiga, eles iam para a batalha numa desproporção incalculável, mas eles já sabiam que eles iam para vencer. É isso que você precisa saber. Se você está consagrado, se você está em Deus, é ir para vencer, nunca para empatar e muito menos para perder. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta noite tão preciosa. Diga assim: meu Deus, eu recebo a tua palavra e eu me levanto na orientação do teu Espírito Santo para lutar todas estas batalhas, certo de uma grande vitória. Com a sua mão erguida, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus e as doces e meigas consolações do Santo Espírito seja agora e para sempre com toda a igreja. E aquele que crê e recebe, diga comigo: amém. Vamos aplaudir explosivamente o Senhor.